direito aqui? Muita gente. Ah, professor, tudo bem? Então, a gente está percebendo o seguinte, o quanto o direito é importante na palestra anterior. Vocês acharam isso? O direito é importante? Ou não é importante? Não é muito importante? A pergunta é, o direito penal é importante? É importante que se tenha leis para definir crimes? Vocês acham que é importante ou não? Quem acha que direito penal é importante? E quem não acha que é importante? E quem não quer levantar a mão, não levanta. Então, ok. Então, o que acontece? Eu quero falar com vocês uma visão justamente do ransomware do ponto de vista de um advogado. Eu não tenho conhecimento técnico de vocês para falar sobre tecnologia. Eu sou advogado. E eu quero falar com vocês o que é o ransomware e até analisar como é que o direito trata isso. Porque eu adianto para vocês o seguinte, o nosso Código Penal é de 1940. Será que um Código Penal de 1940, que tinha o crime de traição, bigamia, a pessoa podia ser presa por isso. Olha a cabeça daquele tempo. Será que esse Código Penal tão antigo, eu posso aplicar as regras desse mundo tão moderno que é nosso? Primeira coisa, uma introduçãozinha aqui para vocês, né? Vocês conhecem esse ransomware? Todo mundo ouviu falar, né? Não é o WannaCry? Né? Que perturbou o mundo, sites ficaram fora do ar, pessoas não conseguiam trabalhar. A verdade é, o que vocês ficaram sabendo mais? Eram questões de medo ou era realmente o efeito dele? O que percorreu nas redes sociais, na internet, era o medo que as pessoas tinham, eram os boatos ou era efetivamente? Porque eu fiquei sabendo, por exemplo, que alguns sites governamentais ficaram fora do ar por causa desse ransomware. A pergunta é, será que um ransomware poderia deixar servidores do governo brasileiro fora do ar? Vocês acham que poderia? 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 E que crime seria esse? Ainda mais ainda, várias notícias falaram sobre esse sistema, nesse ataque, e viu que a gente teve um ataque, né, que foram de 150 países e mais de 200 mil computadores, isso no mínimo. No mínimo. Porque muitas empresas foram atacadas e não reportaram. Aí eu pergunto para vocês, existe no Brasil uma política pública que determine que as empresas tenham que reportar os seus ataques? Olha, meu computador foi invadido, eu sou uma empresa grande, eu devo falar isso para a polícia, para as Forças Armadas, ou para, não sei, para alguém importante, para o presidente Temer. Mas outra coisa, vocês acham que deveria existir uma lei falando isso? Olha, se eu fui atacado, a empresa que foi atacada deve avisar para o poder público. Vocês acham que é absurdo isso? Não seria importante a gente ter, digamos assim, um controle sobre tudo que está acontecendo? Olha, quem atacou, quem não atacou. A gente não tem. Os Estados Unidos, por incrível que pareça, tem uma norma parecida com essa. Os Estados Unidos, eles têm lá uma política de infraestruturas críticas. Então, quando há um ataque no que se chama de infraestruturas críticas, telefonia, televisão, hospitais, segurança, defesa, as empresas, essas pessoas são obrigadas a reportar ao poder público. A gente não tem isso. E outra coisa, o WannaCry, ele não era um vírus, ele era um worm. Qual a diferença de worm para vírus? É a mesma coisa. Existe diferença de worm para vírus? Existe. Eu sou advogado, eu tenho obrigação de não saber. Existe diferença? Qual a diferença de worm para vírus? O vírus necessariamente, me corrija se eu estou errado, o vírus necessariamente não tem essa capacidade de autorreplicação. O worm tem. E esse WannaCry parece que é a primeira vez que se teve um ransomware com a capacidade de se autorreplicar, de ser um worm. Então, olha o aumento da periculosidade dele, da lesividade dele. Ele tem a capacidade de se reproduzir. E aí, a vantagem do WannaCry, se é que pode dizer assim, que até a Microsoft passou a atualizar até o Windows XP. Tem muita gente, eu vi falar, parece que o aeroporto da França, os aeroportos de Paris, utilizam ainda o Windows XP.
Os aeroportos de Paris ainda utilizam o Windows XP. Olha que coisa absurda. E aí vem outra coisa, né? Várias empresas de segurança foram atualizando, o Microsoft teve que atualizar tudo, foi essa maravilha. Aí vem uma coisa, existe uma responsabilidade jurídica do administrador de um servidor que não atualiza? Você administra um servidor de uma empresa. A Microsoft lançou um patch. Você não atualizou. Olha o advogado assim, só pensa em desgraça. A empresa pode penalizar você, administrador que não atualizou? Por que você acha que sim? Que é o dever do cara atualizar. Mas eu pergunto para vocês, quando sai uma atualização de sistema operacional, de banco de dados, vocês atualizam na hora ou vocês esperam alguma coisa? Espera, porque muitas vezes aquela atualização vai dar incompatibilidade com outros serviços que você trabalha, não é verdade? Então, opa, vou esperar, porque de repente vai dar bagunça em tudo e é melhor você esperar. E às vezes, nem sempre uma atualização vai trazer ganho de segurança. Às vezes até pode trazer um outro problema de segurança. Então, essa questão que eu falei para vocês é importante porque o novo Código Penal, que está em discussão ainda, eu diria que está em fase beta, tem uma previsão para responsabilizar o administrador que não atualizou. Não é absurdo? É totalmente absurdo. Será que o Estado não está agindo demais aí, pegando um gancho com a palestra do nosso amigo que falou anteriormente? Será que o Estado não está querendo mandar demais? Até no trabalho do administrador de sistema? E prosseguindo aqui um pouco, né, vários tweets foram mostrando, né, que a origem teria partido da Rússia, outros falam que foi da Coreia do Norte, outros falam que foi dos Estados Unidos. Porque eu acho que uma coisa muito interessante, analisando, é que a gente não pode mais falar que um ataque é uma coisa de uma pessoa ou de um grupo. Muitas vezes, um ataque pode ser feito por um país, ou por dois. Vocês conseguem lembrar de algum malware que tenha sido causado por um país, por exemplo? Alguém lembra um malware causado por um país? Stuxnet. Stuxnet, reza a lenda que o Obama e o Mossad, juntos, criaram a chamada Operação Jogos Olímpicos para sabotar o programa nuclear iraniano. E conseguiram, os caras, com malware, com vírus de computador, conseguiram atrasar o programa militar nuclear iraniano em 2 a 3 anos. E veja bem, o autor não foi um hacker, um cracker, um amador. Foi um trabalho multinacional de 2 países. A grande pergunta é, quem diz que, de repente, o WannaCry não foi causado por um país? Alguém acha que o WannaCry foi causado por um país? Alguém acha? Você acha? Quem acha que foi um grupo de cracker? Alguém acha? Grupo de cracker? E quem acha que foi um curioso? Não existe curioso, não existe alguém que vai... Não existe, tropeçou nos cabos e mandou um vírus, não existe isso. Ou seja, é um trabalho orquestrado, bem feito. E prosseguindo aqui, o Brasil está um dos países mais afetados pelo WannaCry. Alguém pode me dar uma justificativa? Por que o Brasil é um dos mais atacados? Porque o brasileiro clica em tudo, não é verdade? O brasileiro clica em tudo. O Brasil é um dos países que mais cria phishing no mundo. Talvez o phishing bancário, o Brasil seja o líder mundial. Sabiam disso? O phishing bancário, o Brasil talvez seja o líder mundial. Ou seja, o brasileiro tem o prazer em clicar nos links. Se o brasileiro clica no link para o phishing, não pode clicar também para o ransomware? Olha a complicação. E mais ainda, aqui nesse ranking, né, dos países que tiveram mais dispositivos vulneráveis, o Brasil está no 5º. Olha que orgulho. E mais aqui no outro, nos países mais afetados pela quantidade de detecções, Brasil também 5º. Olha novamente que maravilha, que festa. Isso não é bom? Vocês estão gostando? Então, prosseguindo aqui, eu queria falar com vocês outra coisa. O que é o ransomware? Alguém pode me dar um conceito de ransomware? Como? Sequestro de dados. É um programa que sequestra os seus dados e condiciona a devolução dele ao pagamento de dinheiro Bitcoin.
Consegui fazer um conceito jurídico? Obrigado, obrigado. Então, é um conceito de juristas. Obrigado. Nós temos aqui nossos colegas. E aí o que acontece é o seguinte, né? Ransomware, na realidade, é a junção de ransom, resgate, de inglês, e programa, e ware de programa. E você tem malware, você tem várias outras expressões parecidas. O ransom seria uma modalidade de malware, uma modalidade de programa malicioso. E você tem aí diversos, né? De phishing, de ataques. E aí o que acontece? Como é que ele funciona, o ransomware? Ao envio da mensagem, normalmente, aqui não apareceu, o efeito especial não funcionou. Normalmente, ao envio da mensagem, a mensagem é enviada para milhares, milhões de pessoas, geralmente não há um alvo específico. Aquele alvo é estimulado a clicar, aí tem a engenharia social, né? Alguém sabe o que é engenharia social? O que é engenharia social? Você usar a informação, atacar. Tem um livro de um camarada chamado Christopher Hadnag, Hadgny. Ele fala que engenharia social são técnicas psicológicas para você induzir, para você criar um comportamento em alguém. Então eu mando o vírus para o camarada. Aí eu tenho que fazer alguma coisa para ele clicar. Então eu mando uma mensagem: você está sendo traído. Tenho fotos aqui, clique. Esse é o mais antigo, esse aí é o phishing roots, na verdade, aquele phishing de 1920. Hoje em dia você tem phishing de caiu o avião do ministro do STF, o phishing do Rock in Rio. Então o phishing, o que é? O phishing é um estratagema, é uma ideia para incentivar, o phishing não, a engenharia social é uma estratagema para o camarada clicar, instalar o programa. Exatamente o que acontece no phishing acontece também aqui. Ok? Então, o camarada envia, a vítima clica, instala, né, o programa fica no seu computador. E aí o que acontece? Pegando um conceito que vocês deram muito bem, a partir que o ransomware é instalado, ele criptografa os dados. Aquele HD, aqueles dados ficam todos criptografados. Tudo. E aí ele coloca uma tela de abertura, né, uma tela quando você dá boot dizendo: olha, para você poder usar esse teu sistema, você vai ter que pagar 300 bitcoins até 200... 300 bitcoins, eram equivalente a $300, né? Porque o bitcoin está R$2.000, não é isso? Ou $2.000? Tá quanto? Tá quanto? R$3.000 bitcoin. R$10.000 bitcoin? Meu Deus do céu. Tá valendo a pena, né? Minerar. Tá valendo a pena. Então, ele coloca o equivalente a $300 em bitcoins para você depositar numa carteira. Outra pergunta: é possível você rastrear uma carteira de bitcoin? Possível rastrear a carteira de bitcoin? Olha, eu vejo todo mundo dizer que não, mas eu já ouvi falar que tem casos que o FBI conseguiu rastrear as pessoas. Ele conseguiu, analisando a blockchain não seria o equivalente a um grande documento central, não é isso? É um log de todas as negociações, não seria isso? A blockchain é um log de todas as negociações. E pelo que eu li, cruzando os dados da blockchain, seria possível você identificar a pessoa pelas movimentações. Se isso é verdade, eu não sei te dizer. Foi a informação que me passaram. Mas o que prevalece, o que eu ouço falar mais, é que não é possível. Mas o ransomware trabalha com essa tecnologia, né? Porque o Bitcoin garante anonimato. A gente não sabe nem o cara que fez, né? O Tadashi Sakamoto, lá o camarada. Alguém sabe quem ele é? Ninguém nem sabe se ele existe. Não sabe nem se ele existe. E aí o que acontece? O Bitcoin trabalha com essa coisa do sequestro, né? Dos dados. E aí o WannaCry, o pessoal diz que ele é um ransomware. Ransomware com worm, ou seja, é um ransomware que se utiliza do worm para replicar as suas comunicações, o seu conteúdo para outras pessoas numa rede ou na internet. E aí algumas páginas como essa. E essas páginas são muito interessantes porque essas páginas elas têm engenharia social. Vocês conseguem detectar a engenharia social nessa página? É a página de bloqueio. O camarada instalou o ransomware, né, sem querer. Alguém consegue identificar a engenharia social? Olha aqui. Seu computador foi travado porque você é um pirateiro. O FBI bloqueou o seu computador porque você
baixa muita pirataria. E para recuperar seu computador e seus dados, você precisa pagar uma multa para o governo americano. A pessoa vai lá e paga. O simples logotipo ali já assusta o camarada. E olha como é que os caras são malandros. Você tem 72 horas para pagar a multa, fine, a multa. Olha como que ele se disfarça. Será que aí ele parece um sequestro? Ele não disse que sequestrou. Será que é realmente sequestro aqui? Ou é um golpe? Olha como as coisas vão complicando um pouco. E aí, gente, o negócio também é o seguinte, ó. Esse aqui dá mais pavor, porque ele coloca bem grande aqui a contagem regressiva vai ficar fora do ar. Para você ficar com seus dados. Porque depois ele quebra, ele destrói a chave para desbloquear o computador. E veja bem, todos os endereços para você fazer contato é onde? É Onion, Tor, Deep Web. E aí vem outra pergunta. É possível rastrear alguém na Deep Web? Via Tor? A gente sempre achou que não, né? A gente sempre ouviu falar que, olha, a Deep Web é inexpugnável, não dá para invadir, não dá para atacar. Mas e o caso do Silk Road? Vocês conhecem o Silk Road? Silk Road era o mercado livre de drogas na internet. O camarada pegou uma pena grande agora, uma pena gigantesca. E olha que interessante. O governo americano conseguiu localizar ele pela Deep Web. O que se imagina, e aí a gente está no ramo das suspeitas, das fofocas e conspirações, é que o governo americano tinha acesso a um backdoor. Vocês acham que faz sentido isso? Quem é que criou o Tor? A Marinha Americana. Você acha que a Marinha Americana não vai ter tentação de botar lá um backdoorzinho, escondidinho assim? Olha, não vai ter tentação? Então o que acontece? O Tor não é tão confiável assim. Então, os camaradas que utilizaram para praticar esse crime, olha, é possível que eles sejam descobertos. E aí você percebe o seguinte, que vários outros modelos foram utilizando esse mesmo sistema. Coloca uma tela de um governo, coloca alguma coisa pública, para justamente deixar a vítima abalada. E aí, esse aqui foi o CryptoLock, né? Acho que o CryptoLock foi o primeiro deles, pelo menos foi o primeiro que eu tive notícia. Então, é o mesmo sistema, trava tudo, normalmente para Windows. Vocês já viram algum ransomware para Linux? Como? Nem para iOS, mas tem para Android. Existe para Android e existe para Windows. Sem ofender quem usa Android e Windows, por favor, né? Para ficar magoado. Esse, então, dá mais medo ainda, olha só. Não dá medo isso aí? Até eu pagaria, né? Nem meu computador eu pagaria. Colocou o Jigsaw daqueles jogos mortais. Olha que coisa doida. Mas aí o que acontece? Aí tem o outro, o Tesla Crypt, né? E cada vez eles vão aprimorando a criptografia. Quer dizer, há uma batalha entre os caras que criam a criptografia e os caras que quebram. Quando alguém quando alguém cria um vírus, cria um malware para bloquear e alguém quebra, aí tentam criar uma criptografia mais forte, é uma queda de braço criptográfica. Alguém aqui mexe com criptografia? Olha, se eu fosse começar a minha vida agora, eu acho que eu estudaria criptografia. Eu largaria o direito e procuraria criptografia, que eu acho que é um negócio do futuro, ou do presente, né? E aí, olha só, hospitais no Brasil já foram invadidos, porque as pessoas não fazem backup. Ou então fazem backup de uma semana, um mês. Fazem backup, nem confio no backup, confio na fé. Olha, vamos rezar o computador que não vai dar problema. Então tem esse problema, as pessoas são assim. Agora, o curioso é o seguinte, o ransomware começou no Brasil talvez uns 2, 3 anos para cá, não foi 2 anos para cá? O ransomware, a febre, uns 2 anos mais ou menos, né? A gente não ouvia falar isso, era muito phishing, Stuxnet, aquela malandragem de sempre. E aí, o hospital pagou $17 mil para recuperar os sistemas. Se tivesse backup, não precisava recuperar pagar um centavo. Para o Android, já existe. Android não roda Linux? É o Linux modificado, né? E aqui a página dele, né? Novamente.
Esse caso é bem interessante, porque um jovem britânico, um estudante, ele conseguiu parar a transmissão do worm com algo muito interessante. É que o programa ele trabalhava com uma situação muito parecida com um comando e controle. Quando você tinha um ransomware, né, o WannaCry, ele se conectava com o site, com um domínio. Se esse domínio não existisse, não estivesse ativo, ele continuava atacando. Se esse domínio ficasse ativo, ele parava de atacar. Então, veja bem, não é um comando e controle, porque o comando e controle, você tem um computador, né? Você tem o programa se reportando a um servidor e esse servidor passando instruções, não é isso? Comando e controle? Né? O Stuxnet, aqueles vírus mais poderosos são assim. Esse não. Agora, a minha pergunta é, para que o ransomware se comunica com o domínio? Para quê? Isso até hoje não foi bem explicado. E o rapaz, esse menino aqui da Inglaterra, ele conseguiu parar justamente comprando o domínio. Ele comprou um domínio, botou uma página. Quando o WannaCry se conectou, viu, opa, tá online. Então ele parou. O que parou foi isso. A pergunta é, isso foi um bug? Isso foi algo criado deliberadamente por quem criou o WannaCry para, de certa forma, poder parar o ataque? Chegar até um ataque? E digo mais ainda, qual foi a razão para se criar o WannaCry? Porque no direito a gente tem mania muito de desconfiar das pessoas e dos fundamentos. O direito gosta muito de desconfiar. Mas para que o cara criou o WannaCry? Alguém pode me dar uma sugestão? Uma solução? Porque para esse ataque mundial de cento e tantos mil computadores, quanto é que esse cara ganhou de Bitcoin? Eu acho que foi equivalente a $100.000. Será que vale o esforço? Vale. Eu sou ganancioso, eu queria milhões de dólares. Mas $100 mil é um pé de meia para fazer um outro ataque. É um bom dinheiro. Às vezes era uma coisa só para testar, né? Era um hobby dele, para ele comprar um PlayStation. E aí, agora eu quero falar com vocês a lei. Agora entra uma parte muito importante, que é justamente o seguinte. O nosso Código Penal é de 1940. Existe previsão legal para o ransomware? A gente pode inventar? O direito penal é interessante porque é o seguinte, no direito penal a gente não pode criar, o juiz não pode criar lei. O juiz não pode criar crime. Só é crime o que está no Código Penal. E alguns crimes são simples, por exemplo, homicídio, artigo 121, matar alguém. É bem simples, não tem controvérsia. A lei diz qual é a conduta que ela está proibindo. Mas e o ransomware? Como é que vocês classificariam o ransomware? Você, no meu amigo ali, falou do Sebrae, falou sequestro de dados. Eu poderia pegar aquele sequestro do Código Penal, de pegar a pessoa e colocar sequestro de dados? Porque, veja bem, pegar pessoa é mais ou menos igual a pegar dados. Faz sentido? Faz. A gente poderia usar, então, o crime de sequestro de dados? Agora, olha, vou pegar aqui a lei. Olha o que diz a lei. É o artigo 148 do Código Penal. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. A pergunta é, eu posso encaixar nesse alguém meus dados, meu HD? Por que não? Ela se escondeu. Não, mas você está certa. Por que a gente não pode? Porque no direito penal a gente não pode fazer analogia. Aonde se falou alguém, eu posso falar dados também. Eu posso dar um puxadinho. Direito penal não pode fazer puxadinho. Se direito penal não fala dados, então eu não posso encaixar. Então vocês concordariam que esse artigo não dá para aplicar? Alguém acha que dá para aplicar ainda? Porque é uma pena boa. Não é pena boa. 1 a 3 anos o cara nem vai preso. Ele vai pintar um poste, vai contar a história num colégio. Ele não vai preso. Não vai preso. Doutor, não briga comigo. É a lei que determina. O senhor ficou bravo comigo. O senhor ficou bravo comigo. Não fui eu que inventei isso. Agora, e a lei Carolina Dickmann? Vocês se lembram dela? Vocês viram as fotos ou viram a lei? Sejam sinceros. A lei ou as fotos? Os dois? Você foi sincero. Obrigado pela sua sinceridade. Obrigado. Agora, esse daqui, gente, olha, eu sou advogado. Esse é um dos artigos mais difíceis do mundo.
Até hoje eu não entendi que artigo é esse. Para mim não faz o menor sentido. Olha só, invadir dispositivo informático. Veja, se lembra lá daquele crime que a gente estava olhando? A proteção era de alguém. Proteção a alguém. Esse aqui, senhoras e senhores, invadir dispositivo informático. Está protegendo o dispositivo informático. A pergunta é, o que é dispositivo informático? É computador, é tablet, é geladeira ligada à internet? É Xbox? Raspberry Pi? Aqueles reloginhos, iWatch, Android? Impressora? Pendrive? Hub USB? Cabo HDMI? Mousepad? Então, olha só, quanta coisa louca eu falei. A lei, ela não pode, a lei tinha que ser clara para trazer uma segurança. Porque, olha só, eu sou uma pessoa de bem, pelo menos eu parece. Eu quero respeitar a lei. Eu quero saber o que eu não posso fazer. Olha, Walter, você não pode invadir geladeira. Opa, beleza. Eu vou invadir outra coisa. Licitamente, claro. Mas a lei não é muito clara. E a lei devia ser muito clara. E aí é um problema muito sério. Porque se você pensar bem, dá para você encaixar pendrive, dá para você encaixar geladeira, fralda de bebê. Existe uma fralda de bebê que tuita quando a criança faz xixi. Fralda de bebê que tuita quando a criança faz xixi. É um dispositivo informático. Agora, quem vai invadir uma fralda? Não sei, mas é possível. Agora, continuando a leitura da lei. Invasão de dispositivo informático, né? Alheio, né? Conectado não à rede de computadores. Mediante violação indevida. Violação indevida é uma contradição, porque ninguém viola pedindo, né? Violação sempre indevida. Agora, olha que cruel. De mecanismo de segurança. Se você tem um computador seu, que não tem firewall, não tem senha, não tem nada, e eu entrei e apaguei os seus dados, não é crime. Só é crime se eu invadir o seu dispositivo informático e violar a segurança. Isso é injusto. Os nossos pais sabem instalar firewall? Olha, eu já tenho problema com impressora. Imagina, instalar firewall, instalar... É complicado. Então vocês percebem o quanto essa lei é complicada, né? Mecanismo de segurança e com fim, existe uma finalidade. Você tem que comprovar que o cara invadiu para adulterar, para destruir ou para destruir os dados, ou então para instalar uma vulnerabilidade. Como é que você comprova a intenção de quem invadiu? Pelo log, eu sei que o cara invadiu, mas olhando lá o log, dá para descobrir que, olha, esse cara me invadiu para destruir meus dados. Dá para você ler o cara? Não dá. Olha como a lei está errada. Estão entendendo? Olha que lei absurda, gente. Não tem como você ler a intenção do cara que invadiu. Não tem como você ler a intenção. Não faz o menor sentido a lei. A lei é complicada. Aí vem o interessante o seguinte. A pena é grande ou pequena? O criminoso faz conta. A pena 3 meses é 1 ano. Até 2 anos, o crime de 2 anos, no juizado especial. O juizado especial, a pessoa não vai presa. Então, ele vai receber uma condenação que vai ser justamente pintar uma árvore, abraçar as crianças, contar a história de hacker para as crianças. E detalhe, ele vai usar isso depois nas palestras dele. Eu sou racudo e fui condenado na Lei Carolina Dickmann porque invadi a empresa tal. Ele vai colocar isso no currículo dele. Então, os caras que fazem isso? Colocar que invadiu? A gente não vai dizer tem, mas tem uns caras que fazem isso. Agora, eu pergunto para vocês, essa lei se adequaria ao ransomware? De invadir? O ransomware tem invasão? Tem invasão no ransomware? Ransomware tem invasão? Não. Então, é o próprio usuário que instala. Então, o ransomware não se aplica aqui. Se aplicaria, de repente, a extorsão? Olha a extorsão como é diferente. Extorsão é constranger alguém. Olha, ou você paga ou você fica sem. Alguém, o dono do computador, mediante violência, não é o caso, ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outra vantagem econômica, Bitcoin, a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.
Encaixaria aqui? Então, veja bem, o nosso Código Penal é de 40, mas o ransomware, ele cabe perfeitamente no crime de extorsão. Agora, olha como a pena é maior. A pena é 4 a 10 anos. É a pena que o cara vai efetivamente preso. Mas eu queria também falar com vocês um pouco de teoria. Outra coisa que pode acontecer é que muitas vezes o cara que invade, o cara que instala o ransomware, ele acaba tirando do ar um servidor, ou então um serviço, serviço público. Nesse caso, ele pode entrar nesse artigo, que é um artigo que foi mudado também pela Lei Carolina Dickmann. Então, a pena é muito pequena, a pena é 1 a 3 anos, é um pouquinho maior. É um pouquinho maior. Então, o cara que, com o ransomware, ele para um servidor, ou então um serviço de utilidade pública, a pena vai ser maior. Agora, eu queria fazer com vocês só uma teoria conspiratória. O WannaCry ou ransomware também não poderia ser um objeto de uma cyberterrorismo? A gente tem uma lei de terrorismo, que é essa lei aqui. É a Lei 13.260. É a lei que define terrorismo. E ela tem aqui, nesse artigo, o que seria cyberterrorismo. Cyberterrorismo seria justamente você sabotar o funcionamento, né, com violência ou grave ameaça. Olha a grave ameaça aqui. Né? Ou servindo esses mecanismos cibernéticos, de você tirar do ar aeroportos, estações ferroviárias, rodoviárias, hospitais, casas de saúde, estádios, escolas e por aí vai. A pena é muito maior, a pena é uma pena muito maior. Mas você precisa provar que há fim de terrorismo. Vocês conseguem dizer que o WannaCry é terrorista? Eu não sei. Eu não sei nem quem fez o WannaCry. Eu não sei nem quem fez. Agora, para a parte final, soluções. De tudo que eu falei, quais seriam as soluções para a gente evitar o ransomware? Como? Não pagar? Não sair clicando. A primeira sugestão minha, faça backup, mesmo, muito mesmo, sério, muito mesmo. Veja bem, isso aqui é um advogado falando para vocês. Olha, eu tenho que ser muito humilde de ficar isso para vocês. Vocês sabem melhor do que eu. Mas até eu, que é advogado, faço backup todo dia. Toda hora. Backup para mim é uma obsessão. Porque eu tenho que trabalhar, Deus me perdoe, com Windows. O Windows é uma maravilha para travar, não é verdade? Desculpe se a Microsoft é patrocinadora, eu estou só brincando. Outra sugestão, eduque-se. Eduque sua empresa. Que sua empresa tenha campanhas, que tenha estudo, que tenha dedicação. Porque educação é importante. Porque o Kevin Mitnick, e o Kevin Mitnick todo mundo conhece, dispensa comentários, ele sempre dizia o seguinte, que o fator humano é o mais fraco. Não adianta você colocar antivírus, firewall, fazer palestra, se as pessoas clicam em tudo. Então, o fator humano sempre é o mais fácil. E quando você lê aquele livro dele, O Fantasma da Máquina, né, que é a biografia dele, você fica apavorado o quanto ele é brilhante naqueles golpes que ele fazia. E aí, outra sugestão, eu faço parte de uma ONG, né, o Instituto Qualiza. A gente tem um trabalho gratuito de ajudar as pessoas, de dar palestras em colégios, em faculdades, em comunidades carentes, explicando que todo mundo precisa ter educação digital. E aqui eu gosto muito também de uma cartilha que está lá na nossa página, que é o do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público da Bahia. Alguém aqui é da Bahia? O Ministério Público da Bahia, valeu. O Ministério Público da Bahia tem um pessoal lá muito atuante, o promotor Fabrício Paturi, muito atuante, eles têm um manual, uma cartilha muito legal. Tem também o pessoal do Área 31, cadê o nome? Eu fiz o merchan do Área 31, que eu também faço parte. É um Hacker Club. É muito interessante você fazer parte de Hacker Club. Alguém faz parte de Hacker Club? Hacker Club é muito importante, você troca informação, aprende. Tem no Rio, tem no São Paulo. Tem esse de BH, que é muito legal. Eles fazem um evento todo ano, final de ano, o BREC, lá em BH. Eu coordeno um curso na Escola da Magistratura, chamado Curso de Direito Eletrônico, que a gente traz essas análises desses conteúdos para o pessoal de Direito, de TI. É importante, hoje em dia é importante que quem é de Direito conhecer TI e vice-versa. E não clique nos links. Não, nunca mesmo. Por mais que dê vontade, por mais que seja maravilhoso, por mais que seja curioso, por mais que
a mensagem do texto dê vontade, não clique. E, né, para você não ser vítima não só do ransomware, como também do phishing. E, principalmente, não pague resgate, porque os criminosos nem sempre têm honra. E, muitas vezes, você paga aquele resgate em Bitcoin, não só você vai dar margem para que o criminoso continue proliferando aquele ataque, como, muitas vezes, em muitos casos, o criminoso não libera a chave. Vocês já viram isso? O camarada não libera a chave. Que, obviamente, não pague, né, Bitcoin, né? E, se nada der certo, o que você vai fazer se nada der certo? Reze. Ou torça para que tenham desenvolvido um programa destravador, ou decriptograficador, eu acho que é isso. A Kaspersky fez um desses. Eu acho que todas as empresas antivírus têm lá o seu descriptografador. É mais ou menos isso. Está gravado, já era. Então, é que bom que tem um programa desse. Tem vários. Esse do CoinVault, vários programas. E eu termino aqui, né, vendo o seguinte, que o ransomware não vai acabar. Você vai ter avanços. O Rafael, do Área 31, me falou que o futuro é possível que você tenha ransomware em biochip. O chip não é um armazenamento? Ele pode ter um ransomware. Internet das coisas. Né? Quantas coisas... Hoje em dia tudo está informatizado, tudo pode ser objeto de um ataque. E termino para vocês com uma frase de filosofia, né? Faça backup mesmo, Martin Luther King. Olha, muito obrigado, desculpe aí qualquer coisa. Meus contatos. É a primeira vez que um advogado termina antes do tempo. Alguma pergunta? Alguém tem pergunta?